muito se fala sobre filmar em S-Log, mas ninguém explica de verdade como filmar em S-Log. Desde que eu comecei a trabalhar com a Blackmagic, me abriu uma nova gama de possibilidades, com certeza. Pela questão dos 10 bits de profundidade de cor, pela questão do alcance dinâmico, pelo footage in RAW, que agora é possível fazer, e antes com a Sony não era. Eu descobri que há uma grande diferença, mas realmente muito grande. O arquivo da Blackmagic não tem comparação. É muito superior ao arquivo da Sony, principalmente pela questão dos 8 bits e por ser um arquivo in RAW. Estamos falando de uma câmera de cinema. Acho que não tem como nem colocar as duas no páreo, para falar a verdade, porque com certeza em todos os testes que fiz, e você não precisa ser um mago da cinematografia para entender que a Blackmagic é muito superior à Sony. Mas isso também me trouxe alguns questionamentos, como por exemplo, eu sempre tive um certo receio de gravar em S-Log na Sony. Não por conta dos 8 bits, porque assim, morando no Brasil, a gente sabe que a gente tem acesso um pouco limitado com relação a alguns tipos de equipamentos, monetariamente falando. Algumas coisas de fato são muito inacessíveis no Brasil. Como eu trabalhava na área de normalmente eu utilizava Sony, normalmente eu utilizava lentes bem básicas, não era nada assim, como posso dizer, um equipamento muito superior. No Brasil eu costumava utilizar muito a linha A6000, ali a 6600, 6400, que eram as minhas câmeras no Brasil, ambas que filmavam em S-Log 8 bits, e assim, esse era o máximo que a gente podia chegar. E é muito complicado você pensar num evento como um casamento e você colocar as coisas a perder por não saber filmar em S-Log, porque tem uma manha, tem uma técnica para você filmar, você tem que saber expor corretamente esse S-Log, e ainda assim, o aconselhado é que você tenha um certo controle da iluminação do ambiente. Alguns casamentos acontecem pela noite, a iluminação não é tão ideal e sim, você precisa de uma cena muito bem iluminada para fazer um S-Log à noite, de preferência sim, iluminação de estúdio de fato. Então, principalmente, o que você precisa entender antes de querer fazer alguma coisa com S-Log são as limitações da sua câmera, as limitações do seu equipamento, porque isso é muito importante. Nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como expor corretamente uma cena em S-Log numa câmera que filma somente em 8 bits, e também eu vou tentar ao máximo, eu sei que não tem como chegar, não tem como comparar, mas eu vou tentar equiparar o máximo possível a cena da Sony em 8 bits com a cena da Blackmagic em 10 bits e RAW. Com certeza sim, destoa muito, mas é um bom teste, é um bom exercício para você entender o que de fato difere entre essas câmeras, qual que é a diferença dos 10 bits, visualmente falando. Então eu vou expor corretamente na Sony, eu vou fazer algumas cenas, eu estou aqui no Jardim de Luxemburgo agora, vou fazer algumas cenas aqui como um exemplo, tanto com a Sony quanto com a Blackmagic, para tentar equiparar o máximo possível essas duas, expondo de forma correta na Sony e também expondo de forma correta na Blackmagic também. Mas lembrando, isso não é uma comparação justa, eu sei, a Blackmagic é muito superior à Sony nesse quesito e vocês vão ver nas imagens. Mas o que eu quero ensinar aqui, o que eu quero que vocês entendam nesse vídeo é até onde você consegue chegar com uma câmera com essas limitações. Seriam 4K, 8 bits em S-Log 3, que é o caso que a gente está fazendo aqui. A câmera que está me filmando agora é uma Sony A7C Mark I, e as configurações são S-Log 3, 8 bits. E uma das coisas também muito importantes, olha, como está acontecendo agora, com essa diferença de luz, como a gente deve proceder, como que a gente deve fazer para que isso não atrapalhe, né, no nosso color grading, para que isso não atrapalhe depois na colorização, na hora de você colocar o perfil de cor correto. Vamos lá para alguns testes, eu vou explicar para vocês algumas coisas enquanto faço as imagens, e espero que esse conteúdo seja muito educativo, que você perca esse medo de filmar em S-Log, mesmo tendo um equipamento com certa limitação, como o caso dessa Sony. Mas por que filmar em S-Log? Por que eu devo fazer as minhas cenas em S-Log? Então, eu vou explicar para vocês de uma forma bem detalhada, bem exemplificada do porquê você filmar em S-Log e não em Rec. 709, que é o padrão, né, da câmera, sem nenhum perfil de cor. Primeiro, você precisa entender um pouco sobre Color Space. O que seria o Color Space? Imagina assim, o seu vídeo é um desenho que você fez, e se você expôs ele da forma correta, o seu desenho está ótimo.
mas ele foi feito numa folha de tamanho A4, por exemplo. O que acontece? Se você fez o seu vídeo em S-Log, ele foi feito em uma folha A4, certo? Porém, ele foi feito em um tamanho pequeno dentro daquela folha A4. Quer dizer que existe a possibilidade de você aumentar o seu desenho, certo? Existe a possibilidade de você expandi-lo um pouco mais para que, assim, falando nos termos do audiovisual, você consiga aumentar um pouco os highlights ou diminuir e também recuperar um pouco de luz nas sombras, né? Se você expôs a sua cena da forma correta dentro daquela folha 4, digamos que ele está ocupando ali metade da folha, mas tem a possibilidade de você aumentar o seu desenho, né, para o restante da folha. Você consegue ali uma margem maior para trabalhar o seu desenho. Então, primeiro de tudo, isso que é o S-Log. Quando você cria uma cena, mas ela tem possibilidade de você tanto aumentar um pouco ou diminuir um pouco as altas luzes e da mesma forma nas sombras, né? Ela tem um perfil flat, quer dizer que você pode trabalhar aquela imagem porque ela tem informação suficiente. No caso, ela tem espaço suficiente para ser trabalhada ali dentro daquela folha. Mas a questão não acaba por aí, porque não é simplesmente você pegar o que normalmente todo mundo faz, inclusive você pega uma cena em S-Log, você joga um LUT e você acha que aquilo ali está pronto. Não é dessa forma. Vou explicar um pouquinho mais sobre essa questão dos espaços de cor que vocês vão entender o porquê que é importante você fazer uma conversão de uma cena em S-Log para um espaço de cor maior e depois você comprimir para o seu espaço final, que seria o REC 709, que é o padrão para TV, para celular, para monitores, né, que é normalmente todas as telas que a gente usa aí no dia a dia, elas estão nesse espaço de cor que é o REC 709, que é inclusive o espaço de cor que a câmera filma por padrão. Então, para que você entenda melhor essa questão da conversão, por que eu devo converter a minha cena em S-Log para um espaço de cor maior, para depois eu ter um espaço de cor menor. Voltando ao exemplo do desenho. Imagina que a sua cena em S-Log é um desenho feito numa folha 4, mas ela tem mais possibilidades do que isso. Então, assim, o que você vai fazer? Você não precisa se limitar. Imagina que o espaço de cor do S-Log, no caso da Sony do S-Log 3, o espaço de cor é do tamanho de uma folha 4 para a cena que você fez. Mas não necessariamente você precisa pegar aquela cena e comprimir ela direto para o tamanho, por exemplo, de um A5, que seria metade do A4. Seria ali metade da folha, que seria o espaço de cor final, digamos, né, que você quer chegar no seu vídeo. Então, o que você vai fazer? Usando o exemplo do DaVinci Resolve, que na minha opinião, é um software muito completo para essa questão e ele é o único que vai ser simples na hora de converter. É possível fazer essa conversão no Premiere, é possível fazer essa conversão pelo Final Cut, desde que você tenha os plugins necessários, mas o DaVinci ele faz isso nativamente. Então é muito mais fácil você trabalhar com uma cena em S-Log, com a cena gravada em log de qualquer câmera, com a cena gravada em RAW, diretamente no DaVinci. Então, você pega a sua cena que está gravada em S-Log e você vai falar para o DaVinci, fala assim, DaVinci, eu tenho essa cena aqui que é do tamanho de uma folha 4, mas eu preciso de uma folha maior para trabalhar ela. O que você vai fazer? Você vai pegar aquela folha, né, e vai transferir todos aqueles dados para uma folha maior, digamos, para uma cartolina. Ou seja, suas possibilidades aumentaram agora. Você tem uma possibilidade de desenhar mais naquela folha. O seu desenho original está ali, mas você tem mais espaço para trabalhar, certo? Então, você converteu, por exemplo, um S-Log 3 para DaVinci Intermediate, para DaVinci Wide Gamut, que é um espaço de cor muito maior do que o S-Log e muito maior do que o REC 709. Então, o que ele vai fazer? Ele vai transferir aquele seu desenho para uma cartolina. Você ganhou muito mais espaço. Então, você vai fazer todas as correções, todos os ajustes necessários agora, porque você tem espaço para trabalhar. Então, você vai colocar cor, você vai mexer ali na temperatura, você vai fazer tudo que você achar que for necessário para deixar a sua cena bacana. Daí sim, você vai pegar e falar para o DaVinci, olha, agora eu quero que você pega todo esse desenho dessa cartolina e vai colocar no meu espaço de cor final, que é um tamanho A5, que seria metade, né, de uma folha Chamex. Seria metade de uma folha Chamex, você vai falar assim, ó, você vai pegar todo esse desenho que eu fiz e você vai colocar ele com uma boa qualidade nesse pequeno espaço aqui. Essa é a forma correta de se trabalhar com a conversão do S-Log dentro do programa de edição, seja ele DaVinci, seja ele Premiere, seja ele qualquer um.
desde que você saiba o que você está fazendo. Você precisa entender que o S-Log te traz a possibilidade de você aumentar o espaço de cor. Mas, Léo, por que, por exemplo, eu não posso pegar uma cena de 709 e converter ela para um espaço de cor maior? Porque ela é muito menor do que o necessário. Digamos assim, você está pegando uma cena pequena, muito pequena, e você vai colocar ela num espaço muito grande, onde você não necessariamente tem toda a informação para trabalhar. Quanto maior o seu desenho, ou seja, quanto mais informações você tiver naquela cena, mais fácil é de você converter para um espaço maior, mais fácil é você trabalhar ela naquele espaço maior. Basicamente, o que você precisa fazer com uma cena em S-Log é isso. Primeiro você converte para um espaço de cor maior, para você ter uma margem maior de trabalho. Depois que você fez todos os ajustes, você vai diminuir, você vai comprimir isso para o seu arquivo final em Rec 709. E qual a forma correta de expor o S-Log? Cada caso é um caso, tá? Cada marca vai ser de uma forma diferente, mas no caso da Sony, normalmente a gente super expõe a cena. O recomendável é pelo menos em 1.7. Então você vai ali no seu fotômetro e vai tentar fotometrar em 1.7 para mais. No início da minha carreira, né, antes de eu aprender a lidar com S-Log, eu já consegui fazer a proeza de uma cena granulada em plena luz do dia. Imagina só, muita luz natural e todas as sombras estavam com grão. Isso é uma coisa muito complicada e eu só fui ver isso na pós porque pelo monitor da câmera a gente não consegue ver essas coisas, você de fato só consegue enxergar isso quando você vai para a edição e vê a merda que você fez. Então assim, você tem que expor pelo menos, né, o recomendável 1.7, mas ali 1 também funciona. Se você fotometrar em 0, isso pode acontecer. Principalmente se for gravando em S-Log 2, que já é um espaço de cor um pouco menor, um pouco diferente, então as possibilidades são menores. Mas lembre-se, e como que eu vou expor então com uma diferença de num ambiente externo que difere a luz? Tipo assim, eu vou passar de um ambiente que está muito escuro para um ambiente mais claro. Sendo bem sincero, a melhor forma que eu encontrei é você colocar, por exemplo, o ISO automático, e aí você vai colocar na exposição que você quer que a câmera sempre exponha em 1.7. Que aí dessa forma ela vai compensar o ISO de acordo com o ambiente que você está. Coloca ali tipo um F8, F9, dependendo do local, deixa ela trabalhar o ISO da forma que melhor convém, certo? Que aí dessa forma a cena sempre vai estar exposta em 1.7 e você não vai ter problema com a questão da exposição do S-Log. Você não vai ter uma cena granulada em plena luz do dia. Que isso realmente assim é um erro de principiante. Eu errei isso lá no começo, mas é errando que se aprende. Então depois disso procurei saber, comecei a estudar mais um pouco sobre e entendi que se você não expor, né, se você não super expor a cena, ela não vai funcionar, não fica legal. Então se você subexpor, então fica horrível, fica pior ainda, você consegue grão até nas altas luzes. Então sempre exponha a 1.7. Isso eu estou falando no caso da Sony. Cada câmera é um caso. Por exemplo, a Blackmagic que filma em RAW, ela não necessariamente precisa expor um pouco para mais, um pouco para menos. Você faz a fotometria correta, ela tem toda a informação de que ela precisa para não granular. E no caso de outras câmeras, depende. Aconselhável que você veja com o fabricante. Eu sei que, por exemplo, Panasonic e Lumix, eles não necessariamente precisam expor. Você pode colocar a fotometria em 0 que você consegue fazer uma correção, você consegue fazer uma colorimetria bem bacana depois. Cada fabricante tem uma regra, cada fabricante tem um manual para isso, de como você utilizar o S-Log, porque no caso o S-Log é o da Sony, a Panasonic ela tem o V-Log, a Canon C-Log, então cada uma eu sugiro que vocês procurem qual é a forma correta de expor.
E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Espero que você tenha gostado das comparações da cena da Sony, mesmo em 8 bits, com as cenas da Blackmagic em 10 bits, que realmente é muito diferente, é uma qualidade superior, você tem muito mais possibilidades com 10 bits e RAW do que uma S-Log em 8 bits, mas você vê que dá para fazer um trabalho bacana, é uma câmera muito boa, você sabendo trabalhar, você sabendo quais são as limitações do seu equipamento, você consegue extrair o máximo do equipamento para fazer um trabalho de qualidade. Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, diz aqui nos comentários se foi informativo, se vocês querem esse tipo de vídeo aqui no canal e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!